Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta que o escritor escreveu aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia que eu estou com ela hoje, ela é atualizada e às vezes um pouco diferente, mas estarei lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Os irmãos podem tomar os lugares. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar com vocês. E o pastor Clóvis, o presidente desse campo, sempre tem nos abrido a porta para estar aqui ajudando. E ele também nos ajuda muito lá, né, pastor? E os nossos irmãos dirigentes, o evangelista Aldeir, pelo convite feito. E o fechamento da campanha hoje, nós vamos tratar desse assunto aqui, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Eu vou trabalhar mais da minha forma de trabalhar para ficar tranquilo, está muito bom assim. Mais baixo eu estou falando, porque quando chego perto do pastor Clóvis, ele fala bem alto, né? Então o pastor Dalmir, já falei muito alto, hoje eu estou mais equilibrado e eu passo aperto comigo mesmo. Porque às vezes eu gosto de falar alto, mas aí eu tento equilibrar. Vamos tratar desse assunto importante que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 começa afirmando aqui que a palavra de Deus ela é viva. Lembrando que uma vez que a pessoa ouve a palavra de Deus e guarda no coração, automaticamente ele vai ter mudança de vida. E se ele ler a palavra, estudar a palavra, ele passa a viver uma nova vida, a qual Deus tem para cada um de nós. Desde os tempos antigos, a palavra ela permanece atualizada. Não existe mudança. Escute, a mudança é seres humanos, mas o nosso Deus, que Jesus é a palavra. Escuta aqui, diz a Bíblia que representa no céu o Pai, a palavra e o Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versículo 7. Então, o que representa no céu? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus diz assim: passa os céus e a terra, mas a minha palavra, ela subsiste. Quer dizer, ela é eterna, a palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela traz para nós algo precioso aqui. Ela é dinâmica para impactar vidas. Nós lançamos a semente. Nosso objetivo é lançar a semente. Agora, quem der crédito é quem quer ouvir e receber a mesma. Todos os dias eu trabalho com a palavra de Deus e faço isso com muita segurança. Trabalho com muita gente e já tem pessoas que já estão reconhecendo Jesus como Salvador. Porque você vai confrontar com algumas coisas que as pessoas praticam para viver uma nova vida. Quem recebe a palavra de Deus, ele passa a viver uma nova vida. Ele passa a viver um novo propósito. E a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então entendemos aqui que em todas as épocas a palavra de Deus ela trouxe o poder para transformar vidas. A Bíblia diz que tinha um homem lendo o livro, lendo a palavra, e ele não entendia o que ele estava lendo, mas o Espírito Santo levou alguém para aproximar dele. E ele disse: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como que eu vou entender se ninguém explique ou que ninguém pregue? Então, nosso objetivo é pregar a palavra, levar a palavra viva para as pessoas. E a Bíblia diz que quando ele ouviu a palavra e ouviu o ensinamento a respeito de Jesus, ele diz assim: o que me impede de ser batizado agora? Estamos ali próximo ao rio ou pé de uma água e eu quero ser batizado. Diz a Bíblia que ambos desceram juntos
para o batismo, e ele foi batizado nas águas e recebeu uma nova vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e é poderosa para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus também, ela é eficaz. Você que trabalha na farmácia, ela sabe que tem alguns remédios que é eficaz. Aí tem um remédio genérico também, você sabia disso? E algum genérico, ele não é tão legal do que o original. Então, nós não trabalhamos com o genérico, trabalhamos com o original, que é Jesus. Porque a Bíblia diz que os olhos dele é como lâmpada, como raio, como tocha de fogo, os seus pés como latão reluzente, e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Quem tem Jesus recebe a eficácia, o poder e a glória de ser chamado servo de Deus. Além de ser viva, a palavra também é eficaz, é poderosa para produzir resultado. Se não produzir resultado, a pessoa não converteu, ele é convencido. Tem que produzir resultado. Qual é o resultado que a palavra de Deus produz em nós? Primeiro, arrependimento. Não tem evangelho sem arrependimento. A pessoa precisa, o velho homem, abandonar a vida antiga e viver uma nova vida em Cristo. Precisa nascer de novo, como aquele homem foi encontrar com Jesus. Ali Jesus falou da palavra e foi tão eficaz a palavra que ele entendeu que precisava nascer de novo. Mas na hora, tem pessoas que não conhecem a palavra. Ele disse, eu não posso, como é que eu vou entender isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse, eu estou falando do mundo espiritual, porque a palavra de Deus é eficaz. Quem está entendendo pode dar glória, pode dar glória. A palavra de Deus também opera mudanças profundas. Aquele que xingava, não pode xingar mais. Mas tem alguns que xingam. Meu Deus, pastor, sim. Mas ela é eficaz, ela tem que transformar a vida da pessoa. Então a palavra de Deus, ela faz uma mudança, ela opera uma mudança profunda na nossa vida. Para viver, aí ele vai dizer assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele passa a viver uma nova vida. A palavra de Deus também é vista de uma maneira para transformar o coração. Tirar o coração petrificado e colocar um coração quebrantado. Um coração que pede perdão e um coração que libera perdão. Quem está entendendo aqui que Deus está falando nesta noite aqui? Então a palavra de Deus, ela faz alguma coisa na nossa vida. E a palavra de Deus ainda transforma o coração endurecido e traz uma nova vida para a pessoa. Ele vai viver no presente século, justo, piedosamente, aguardando a bem-aventurado aparecimento de Jesus na nuvem do céu. Nesse tempo de frieza espiritual, você está dizendo, ora vem Senhor Jesus, que eu estou preparado. Eu quero ser transformado a cada dia. E a palavra de Deus, ela regenera. Um crente regenerado dá prazer de ficar perto dele. Aleluia. Um crente que é regenerado, você tem prazer de ficar perto dele. Alamanto rebecai. Não é só dar glória e aleluia, mas você tem que viver o glória e viver o aleluia. Porque a Bíblia diz que quem crer em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. Isso fala de mudança de vida, fala de transformação pela palavra de Deus. Então nós somos regenerados e os nossos corações são transformados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus também é eficaz, glória a Deus. A palavra de Deus também diz ali em Isaías 55:11, que a palavra do Senhor não volta vazia. Hoje eu estou pregando aqui, ela não vai voltar vazia não. Eu estou pregando para vocês, mas estou pregando para mim também. Ela não volta vazia. Está escrito assim, aleluia. Ela realiza em nós um propósito, a qual ela foi enviada para nós. Então pregue a palavra, tempo e fora do tempo. Deve pregar a palavra de Deus, anunciar. Uma das coisas mais lindas do pregador da palavra é ter testemunho com aqueles que estão de fora.
O mundo tem que ver Deus na sua vida. O mundo precisa ver Jesus na sua vida. Então, se você crer dessa forma, isso confirma que quando Deus fala, algo especial acontece. Tem que ter mudança de vida. Quem está entendendo vai dando glória. Então vai experimentando aqui essa eficácia necessária que o Cristo que nós servimos, Ele aproxima de nós e muda e transforma a nossa vida. Mas Ele quer que eu e você passamos a obedecer a sua palavra. Agora a palavra de Deus também é penetrante. Aí que mexe comigo. Eu leio a palavra ali que fala que o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele voltar atrás, Deus não tem prazer na vida dele. Mas nós não somos daqueles que vamos voltar atrás. Mas somos daqueles que olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, aquele que pegou no arado uma vez, não pode olhar para trás. Lembrando que tem sofrimento. Se alguém fala que ser crente é um mar de rosa, todo cristão que segue Jesus tem cruz. Tem luta, tem batalha. Às vezes a batalha é dentro de casa, às vezes a batalha é no trabalho, e às vezes a batalha também é consigo mesmo e precisa da libertação. E a palavra de Deus também diz aqui que quando nós cremos aqui que ela penetra, ela transforma a nossa vida, ela expõe para nós os nossos erros. Aí que mexe comigo. Vamos supor, pastor pode falar mentira? Não. E tem gente que fala mentira? E aí? Uma mentirinha, pequenininha. Deus está falando aqui nesta noite. Mas aí eu menti, aí automaticamente a consciência pesa. E eu preciso consertar. Meu Deus, me perdoa. Me perdoe, Senhor, me ajuda, porque a palavra de Deus, ela expõe para mim os meus erros. Porque a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, ficarão de fora todos aqueles que praticam a iniquidade. Mas nós somos a igreja de Cristo. E vamos aqui submeter a palavra de Deus. A Bíblia diz que teve homens que teve experiências com Deus, a tal forma que Deus usou eles de uma forma sobrenatural. Quando fala de um homem chamado Davi, ele dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz tanta verdade ali, que não ia faltar nada, e não faltou mesmo. Ele teve luta, teve bênção, teve prova, e a Bíblia diz que ele dizendo no verso 6 de Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Um projeto de Deus é a bondade de Deus e a misericórdia. E quando ele caiu, ele entendeu que a bondade de Deus alcançou ele. Deus revelou o seu pecado, o seu erro, e ele diz, ó Deus, eu pequei contra ti, eu fiz tudo que era errado, mas eu quero dizer para o Senhor, purifica-me de novo, eu quero ser puro na tua presença, eu quero sentir a tua glória, eu quero viver uma dimensão espiritual, e torna-me dar alegria. Crente tem que ter a alegria do Espírito Santo. Vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor. E Deus falando comigo e contigo, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Precisamos submeter o processo de uma vida com Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Uma vez que você começa a consagrar a sua vida, orar de madrugada, jejuar, se prepara para os levante. Porque homens e mulheres que consagraram suas vidas a Deus, eles tiveram sofrimento amargo, mas Deus era o Deus da presença que estava com ele. Deus era o Deus da presença que estava com eles. Então precisamos submeter esse processo e permitindo que a palavra de Deus transforme as nossas vidas e nos corrige e nos guie na presença do Senhor. Porque em Romanos 8, versículo 1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia deixa bem claro, a corrigida diz assim, que
não anda segundo os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, mas que anda segundo o Espírito, porque quem serve, quem vive segundo a carne, não consegue adorar a Deus. Mas a igreja está entendendo, os adoradores estão aqui, aí se ele andar no Espírito, aí Jesus vai falar com ele assim: você é filho, porque quem é guiado pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Aí a Bíblia nos afirma aqui dizendo que os filhos de Deus são guiados por ele. Continuando, a palavra de Deus também discerne os pensamentos. Eu quero ver quem revela pensamento de alguém aqui hoje. Tem gente que vai na igreja e os pensamentos estão lá fora. Aí que é difícil. Aí ele fica no relógio: misericórdia, termina culto. Mas quando ele veio para adorar, ele não olha para orar, ele vai dizer: eu não quero sair daqui vazio, eu quero sair com a presença do Senhor. Eu quero sair com a presença. Então a palavra de Deus, ela traz o discernimento para os nossos pensamentos e a intenção do meu coração. Eu tenho falado muito com Deus. Tem vezes eu estou dirigindo, que nem antes de ontem fui para Vitória, eu viajando do lado de duas pessoas, eles cochilando de madrugada, e eu falando: Deus, tu conheces o meu coração. Eu converso muito com ele em pensamento. Eu não fico toda hora ajoelhado orando, mas eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo. E a intimidade, eu consigo fugir das coisas do mal, da aparência do mal. Tem que fugir. Então, quando você deixar de orar, você se torna um homem natural, igual qualquer pessoa religiosa. Mas quem é de Jesus, ele é separado de todos os prazeres, do mundo. E esse versículo destaca aqui, falando para nós, que a palavra de Deus é apta para discernir o pensamento e a intenção dos nossos corações. Isso significa, aleluia, significa que a Bíblia está falando aqui: eu conheço os seus pensamentos. Eu conheço a sua vida. Nada está escondido de mim. Você está sentado no seu sofá, eu estou te vendo, porque eu estou presente. Você é templo. Você está no seu quarto, eu estou lá te vendo também. Está no trabalho, eu estou te olhando. É o Espírito Santo que está falando comigo e contigo nesta noite. Alamassuribecaio. Diz a Bíblia que a pessoa que obedece à palavra, ele tem os dias prolongados. Pessoas que vivem a palavra, ele consegue viver mais. Segundo um médico, acho que é cardiologista, ele disse que uma pessoa que é dedicada às coisas de Deus, em uma vida com Deus, ele consegue viver uma vida melhor e tem mais saúde. Falei: que bênção, gente. Até isso, a palavra é remédio. Aleluia. Porque Jesus é o médico dos médicos. Ele está falando conosco aqui nesta noite. Então, eu quero finalizar aqui deixando para a igreja uns textos da palavra de Deus. Diz a Bíblia que a Escritura ela é inspirada. Ao longo de 1600 anos, 16 séculos, a Bíblia foi escrita por vários homens de vários povos diferentes, né? Homens simples, homens da roça, homens que mexiam com gado, outros mexiam com frutas, outros mexiam com outras coisas, outros mexiam mesmo com ovelhas, que nem Davi, outros mais eram tão sábios que nem Salomão, e pessoas que tiveram experiência com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus te leva para o deserto. Deus levou Moisés para o deserto, e lá no deserto ele queria mostrar a tua glória. É lá que ele disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali Deus revelou. Ele teve alguma dificuldade para obedecer. Quando o Senhor falou que ia enviar ele disse: eu sou pesado de língua. Eu quero dizer que ninguém vai dizer assim: eu não vou fazer. Todos nós temos um ministério, temos um chamado, e aquele que não obedecer vai pagar um preço muito caro, porque a Bíblia diz que a palavra é inspirada, é útil para ensino, ela também repreende o cristão, ela corrige o cristão, ela instrui o cristão. De que forma? Para praticar a justiça, e que seja apto, preparado para toda boa obra. Quem está entendendo vai dando glória. E a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, a palavra de Deus é a palavra viva, a palavra poderosa. Quem está entendendo pode dar glória ao nome de Jesus nesta noite. Vocês acham que eu não gosto de um banquete?
Claro que eu gosto. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Mas para viver ele tem que viver segundo a palavra de Deus. Pelo menos 25 versículos eu leio todos os dias. Sou um pesquisador cristão. Gosto muito de leitura. Gosto muito de dedicar a minha vida na leitura da palavra de Deus. Aí eu estou alimentando com a palavra. Porque senão eu vou viver nas coisas daqui. E não vou ter vida e vida com abundância. Aleluia. Então o Senhor está falando aqui em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem. Mas ele vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Davi falando aqui, o escritor que escreveu o Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra, ele é manso, ele é humilde. Não é humilde cabelo amarrotado, não. Humilde na face. As pessoas têm prazer de ficar perto dessa pessoa. E Deus está falando. Quando a pessoa é muito raivosa ou raivoso, ninguém quer ficar perto, não. Mas quando a pessoa é humilde, dá prazer de você ficar até 24 horas, até mais perto das pessoas. Porque dá prazer. E Deus falou nessa noite através dessa palavra. Então nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração o dia todo. E tem que sonhar com o céu também, gente, de noite. Aí vai para a oração e fala, Deus, eu não quero sonhar com os cão, com esses capirotos, não, quero sonhar com as coisas do céu. Revela para mim os teus mistérios. E ele revela o profundo e o escondido na nossa vida. E a palavra diz em João 17, santifica-nos a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Trabalha com a verdade, com tudo que você venha a sofrer, mas trabalha com a verdade. Não engana você mesmo. Trabalha com a verdade. A religião de Cristo é pura, é sem mácula. E essa religião, a qual eu apresento aqui, tem que cuidar das pessoas. E eu estou aqui para cuidar de cada um de vocês e trazer uma palavra que transforma as nossas vidas. Aleluia. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela está sempre firmada nos céus. Por quê? Eu li no início falando que representa no céu é o Pai, a palavra é Jesus. Escuta aqui, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então a palavra de Jesus está firmada nos céus. Glória e exalta o nome do Senhor. Glorifica o Todo-Poderoso. E agora, toda a palavra de Deus, ela é comprovadamente pura. Tem gente que fica caçando erros da Bíblia. Tem gente que quer tirar o versículo que condena. Isso aqui não serve para mim, eu não posso ler isso na igreja. Tem que ler. Tem gente que fica cortando e volta. Misericórdia, esse negócio falou comigo, então não vou ler isso não. Leia, vai lendo e vai melhorando a sua vida. Porque a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 30 versículo 5. A palavra de Deus ela é pura e ela é um escudo para quem refugia nela. Eu creio que Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Que Deus em Cristo venha me abençoar a minha vida e a sua vida. Vivemos nesse presente século, sempre na obediência da palavra de Deus. Eu finalizo aqui dizendo a todos que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar as nossas vidas e viver em paz e ter a alegria do Espírito Santo. Feche os seus olhos, se puder fechar os olhos. Aleluia. Pega o violão aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Posição lá. Senhor, eu venho como estou. Começa de novo. Senhor, eu venho como estou. Com minha alma tão cansada de viver na ilusão. Senhor, meu passado era tão triste,
envolvido neste mundo, só tu és a solução. Ouvi tua voz a me chamar, filho meu, vem como está, dá-me o teu coração. Então resolvi a te aceitar. Eu estou em desespero, só tu és a solução. Deixa Deus falar contigo, Aramanturebecai, e Ele está presente aqui. Eu já sinto tua presença, pois está neste lugar. O inimigo já perdeu, a vitória já chegou. Então adore a Deus, Ele está presente aqui. Deixa Deus falar contigo, Ele está presente aqui. Eu já sinto tua presença aqui neste lugar. Deixa Deus falar contigo, Ele está presente aqui. Eu já sinto tua presença que está neste lugar. Eu quero orar com você neste momento. Se você sentiu que essa palavra falou com você e queira que Deus venha fazer algo na sua vida, porque às vezes a gente já não somos crente, mas precisamos melhorar alguma coisa. Se precisar, Deus agora vai tocar no seu coração. Tem alguém que precisa de uma resposta para que Deus melhore alguma coisa na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Se tiver alguém, ou na vida física, nós queremos orar por você. Fica de pé. Ao chegar, pega a posição lá de novo. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares. Ao chegar bem mais perto de Deus, mais uma vez, ao chegar, aleluia, ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei tuas mãos me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento a minha vida na tua presença. Peço perdão dos nossos pecados. Se falhamos, ó Pai, por pensamento, por palavras e ações, ajude-nos a vencer a cada momento, ó Pai. Se entrou aqui que tem alguém com problema físico, o Senhor é o médico dos médicos. Traz a cura para essa pessoa.
Se alguém entrou aqui que queira reconciliar contigo, voltar para a tua presença, eles vão dar um passo aqui na frente, estaremos orando por elas. Senhor, eu oro pelo casamento, pela família, pelos filhos, oro pela vida profissional e oro pela vida espiritual, oro pelo dirigente dessa congregação, a equipe de louvor, Senhor, os instrumentistas, todos que trabalham nesta obra. Eu apresento a vida do pastor presidente, pastor Clóvis. Toma em tuas mãos, ó Pai, a vida dele, a sua família. O dirigente, ó Pai, usa ele de uma forma sobrenatural. Pai, nós entregamos tudo e todos em teus cuidados, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Eu volto à palavra de quem é direito e os irmãos ficam na liberdade.